Shalom a todo o povo da graça divina que acompanham esse ministério de Cabinda Okuneno ao redor do mundo. Nosso muito obrigado a todos vocês. Hoje acabamos de ter o nosso ensinamento com o profeta Bem-vindo Jim. O nosso ensinamento que é acerca da estrela da progenitura, que é a quinta estrela. Vamos fazer agora a nossa missão, vamos tirar algumas dúvidas daquilo que foi o momento do ensinamento com o profeta Bem-vindo Jim. Shalom, profeta Bem-vindo Jim. Shalom, irmã Teresa. Shalom, mamãe Madotumba. Profeta Bem-vindo Jim, acerca da primeira parte do ensinamento, onde o profeta Bem-vindo Jim tocou muito acerca de uma pessoa que tem a convicção. A pessoa que tem a convicção é uma pessoa que marca a diferença na família, é uma pessoa que tem a opinião própria, é uma pessoa que muitas das vezes discorda daquilo que muitos já concordaram. E a minha pergunta é o seguinte, profeta: quando nós estamos numa reunião, muitas das vezes nós somos os menores no meio de muitos mais velhos, e nós somos essa pessoa que temos a convicção a discordar com muitos mais velhos. Como é que fica a nossa posição discordando com a ideia dos nossos mais velhos? Obrigado pela questão. Acerca do estrela do progenitura. Essa estrela, eu explico muito bem. Homem estrela é pessoa que tem grande espírito. Não é pessoa que tem espírito pequeno. Pessoa que tem estrela de progenitura, essa estrela tem 4 pontos. Mas a primeira ponto acabou de explicar é acerca de convicção. Convicção é uma ideia, mas pelo benefício de todo mundo. Ideia vai vir uma pessoa, mas é para todo mundo vai beneficiar aquilo. Convicção é um caráter. Esse caráter não tem nada a ver com multidão. Pode andar 10 pessoas, 9 é a mesma opinião. Você sozinho com a tua opinião, mas com a sua opinião é uma convicção de Deus vai dominar aquele novo. Porque o mundo fala, a voz de muitas vezes, a voz do povo é de Deus, mas a convicção é algo sobrenatural, porque convicção significa homem interior. E homem interior, ele está dirigindo homem exterior. Convicção é uma riqueza, benefício para todo mundo. Mas pessoa que tem esse tipo de estrela é pessoa que carrega grande espírito. Significa tu com o Espírito de Deus, vestir corpo dentro de ti. Você é Deus de sua família. Você é Deus de teu bairro. Você é Deus da sua rua. Porque essa pessoa, ele não segue a voz da pessoa, mas ele ouve a voz de quê? De Deus. Que é Deus, ele vai te orientar. Faz assim, faz assim, faz assim. Por isso, convicção numa linguagem simples é tipo uma visão única, mas é visão de Deus. Que Deus não precisa a multidão, mas Deus precisa pessoa que faz a sua justiça na vida dele. Essa estrela não é para todo mundo, mas pela pessoa que tem grande espírito.
esse ponto na família pode ser menor, pode ser pequena na idade, mas pequena não é no pensamento. Idade pode ser pequeno, mas pensamento tu carrega é superior. David, José foi menor da família dele, mas Deus o deu como líder da família. Davi também mesmo. Abraão tinha também mais ver na família dele, mas como Deus usou Abraão, ele começou com Abraão, porque idade não tem nada a ver com superioridade. Superioridade é Deus costuma colocar na nossa vida aquele chama capacidade sobrenatural dentro de ti. A sua família pode ser pessoa grande, pessoa estudou que esteja cheia de diploma, mas coisas espirituais não tem nada a ver com diploma. Não tem diploma, vai resolver as coisas espirituais. Afinal, a escola espiritual vai fazer que diploma para seguir a escola espiritual. Que homem espiritual é homem que tem Deus na vida dele. Pode ser pequena idade, mas a pessoa que tem Deus é superior em cima de todo mundo. A sua ideia pode negar hoje, mas amanhã, Teresa tinha razão, Fran tinha razão, nós não queríamos seguir a ideia dele, porque ele é nossa irmã menor, ela é menor na idade, mas tem Deus na vida dele. Por isso, essa estrela, depois no tu, pessoa que tem convicção, ele vai fazer a diferença na sua família, no trabalho, aonde vende, porque convicção é uma riqueza, é uma caráter, é uma atitude de pessoa que vai vencer amanhã. Pessoa amanhã vai deixar nome, pessoa vai deixar história. Tem que ter convicção na sua vida. Merci prophète Benvindo. Émission na biso to bandi yango siko to promettai bino ke kala mingi te to zana émission na biso to kosala ndenge to mesana. To zana mosali na Nzambe prophète Benvindo Jimmy. Bonsoir prophète. Bonsoir Mama Dotuma. To zana journaliste na biso portugais Sœur Teresa. Bonjour Sœur Teresa. Bon. Thème na biso toza toujours na 7 étoiles, sous thème na biso eza étoile à naissance. Na étoile à naissance elobeli biso makambo ebele yango totuna pa mosali na Nzambe po a expliquer nini oyo ebimi na kati ya étoile à naissance. Ayebisi biso makambo ebele moye toloba eza te ye moko aza présent po a expliquer biso. Bonsoir prophète Benvindo. Bonsoir Mama Dotumba. Na mateya ya lelo oyebisi biso bato nyonso bazalaki kimia na kati ya ensemble nyonso na kati ya église ezalaki eloko moko ya sika. Olobi na biso étoile à naissance eza na 4 points. Premier point eza conviction. Ndenge balobaka, qu'est-ce qu'on appelle conviction dans l'église pe na vie spirituelle? Ce que vous expliquer, peuple de Dieu va comprendre eza nini o esalaka na famille, na église, pe na vie spirituelle ya moto. Ça va, merci pour la question. Conviction eza nini la vie spirituelle ya moto na église pe na famille. Et là boso nazolo banano ba inspiration yo esalami kaka par rapport ya ba résultat o nazozwa ba vie ya bana o nazokamba libanda ya mboka bala misusu pe awawa ndesali ke epote ba résultat o conviction ezeloko yo evandi kati na mutu ebandi na intérieur ya mutu et puis ebimi libanda.
moto aza na conviction eza moto ya déjà moto aza na richesse parce que conviction ezobala na vision eza moto oyo azomona atme azomona musika mais tous ensemble biso nyonso nga nazomona musika conviction eza na rien à voir na âge ya moto okozala na yo mwana moke na famille mais oza moto ba conviction makasi ça dit eza moto aza moto azomema aza moto ba esprit ya makasi ba grand esprit on a langage moso aloba azomona aza teti aza esprit dire bazopesa ba position moko boye parce que basanti oyo ozali motu ya conviction même na baréunion aloba mingi te motu avandaka aotala bino bozo na suka ya lobi mukie na clôturer oyo mukie alobi wana boya bolinga etali ete changer opinion na ete pona bino jamais parce que oya lobby ezali ete mezali nzambe oza kati na ye ndache maloba na munoko na ya loba kwa ebisi Jérémie bien nakocha maloba na munoko no loba semia kolo ndé na mwana mkabi ki ashna ki mwana mke eza problème te mengai nzambe nazocha maloba na munoko no Jérémie okwa annoncer ainsi dit l'Éternel o nzambe na tindio. Donc, moto a la conviction, et ça moto a un caractère, il y a bon zambé, il y a une idée, une pensée, où qu'on produit, où on a bénéfice de la société, bénéfice de la famille, bénéfice de la quartier, bénéfice de la balabala. Les autres sont monde dans politique, bazo la bise ba conviction le kuta. Mi ba politique ba conviction le kuta. Mambo balobaka yango te ba osala yango mais otozoloba ya bonzambe on azo penser on azo loba ezanga te za nzambe yango pe na osala nous avons la conviction musu ya lokuta ya politique mais otozoloba eza ya bonzambe donc azo mona plus loin. Il y a un exemple moro très capitaine à l'obaki na un roi 22 et Akabe va mettre une guerre. Akabe abisi le prophète n'a pas dit mais ça ko bengsa okolonga oko gagner je fais dans habiter est-ce que mboko et le prophète musuta c'est le prophète moro Michel ba bengi Michel a dit ainsi dit l'Éternel na moni armée à Israël et panzani et boke lokola bampate o bazangi berger akaba loba tomboki nalobaki nini ya loba akama be contre ngai nalo malam to OK mutu a conviction ça mutu a vérité ate sui yo mendima yango et au peut solution parce que délivrance c'est la vérité sans vérité délivrance c'est athée nzamba sa vérité diable sa mensonge conviction c'est le quoi bon nzambe kati sa vie à mutu et a pesi position na e akaba simbi na kuba betie akaba ebisie bo garder na prison na kebitumba na otala kani na retour Michel répondre que kende bitumba ozonga na mboko so inga nzamba lobelanga te yo zonga makamba Michel ko kisamaki azalaki ye moko mais contre 850 prophètes balobi ya lokuta mais ye moko lobi vérité babeti ba tina prison mais makamne salami muta conviction akenda na mupea batute muta conviction akuma pina sentiment te azamuto ma esprit maka esprit munene amuta concentration amuta penser à développement amuto so aye place wana aye na vie donc eza étoile oyo kombo ya mutu ekende musika histoire na yo balobela yango partout osimbi kisi te l'autre bika bakisi yango ngai naza contre bato bakenda na bandaka banganga wana vraiment yo so peut passer aux amutu banganga tika
luka nzambe na bosolo nzambe tozobondela nzambe alalaka te aza présent soki yo pasteur ofungoli nzambe na motema parce que nzambe na posa yo pesa sa kota sala asali nyonso na nzela na acheli yo wana yo nde pona oyo zobika yo mto poni yango toyake pa nzambe te po togani matériel non toyaka po togani bokonza likolo mais le reste ekolanda biso après ekolanda yo mais za na conviction ya bonzambe ya vérité tambola na vérité za lokola miché andimba beta ye mais alobaki vérité kola pambola muso kolanda ngai nazo pesa conseil mina basai na nzambe bano tozo kamba na ba église tolakisa bana na vérité vérité wana biso mo toza ba vérité toza ba exemplaire biso moko kobosa na te okobuka ozolone na répéter kobosa na te ozolona lelo yango obuka yango bana biso ya milimo bana biso bandako ni totikela bango ni tozolakisa bango so kat na biso vérité sate kola pambola yo vérité elata nzoto na bomoyo na yo na kombo na Yesu Kristo amen. Obrigado, profeta, bem-vindo, Jimmy, pelo esclarecimento. A segunda pergunta é acerca da segunda parte do nosso ensinamento, onde o profeta, bem-vindo, Jimmy, perguntou a muitos acerca de dívidas, profeta. O profeta explicou que muitas das pessoas, nossas realidades que nós vivemos são as realidades, são coisas que acontecem de noite, porque muitas pessoas que têm enclaves são levados ao julgamento, a condenação do mundo das trevas, profeta. Eu gostaria de saber como é que acontece esse julgamento lá no mundo das trevas acerca das pessoas que têm dívidas com pessoas, porque muitas das pessoas também são aqueles que devemos irmã da igreja. Nós não sabemos se a nossa irmã é irmã da igreja, mas se tem obra da bruxaria. Como é que funciona este julgamento, profeta? Obrigado pela essa questão, obrigado. Deus seja louvado por essa revelação. Até eu próprio recebi essa inspiração sexta, dia de sexta-feira até sábado. Estava a meditar dentro de mim acerca de uma revelação. Eu sonho metade de minha família, metade da família de minha mulher. Eu segui essa revelação até na profundeza. É onde descobri essas coisas. A bruxaria é um trabalho só para destruir. Bruxo nunca vai construir. Bruxo não tem pena de pessoa. Muita gente está sofrendo hoje, ele não fez nada. Que a bruxaria anda com inveja. A bruxaria anda com hipocrisia. Eu explico acerca do bruxaria comunitário. Como as coisas funcionam de noite. Porque todo bruxo tem altar, tem aeroporto dele onde sai. Ele chega no reunião dele no mundo da treva quase 0 hora. Mas a reunião pode começar 0h30. De 0 horas até 1h30 e cada um está a explicar trabalho, tentar dar resultado do trabalho ele fez. Esse resultado ele vai trazer. Leva 1h. 1h30 até 1h, até 2h30 é um trabalho. Aquele trabalho ali, ele usa Santa Ceia do mundo das trevas. Aquele Santa Ceia come carne de pessoa com sangue de pessoa. Quando chega 3 horas de madrugada, todo bruxo ele passa no tribunal
do mundo das trevas, esse tribunal do mundo das trevas, cada bruxo vai levantar uma queixa. Estou aqui queixar a minha irmã, aquele minha irmã está me dever 5 anos. Estou a queixar a minha irmã está me dever um prato de plástico. Está a queixar a minha irmã porque ele passou na minha casa, está me cumprimentar, ele meteu peruca vermelho. Ele está pensando que ele é mais bonita. Por isso eu estou a queixar ele, para lhe condenar ele. Uma coisa que a pessoa não fez nada, mas pior é a pessoa que tem dívida. Quando você tem dívida de um bruxo, significa que você é escravo dele. Que meu vizinho, minha mulher, até marido está a queixar a mulher dele, até mulher está a queixar marido. Ali não tem pena. Filho está a queixar mãe está a queixar filho. Fulano está a me dever 5 anos. Por isso eu venho aqui no tribunal para lhe queixar ele, para lhe condenar ele. Ali, quando você vai levantar aquele queixo, agora, juiz dali, martelo ele costuma usar é cabeça, crânio, cabeça de pessoa. Ele usa de noite. Ele vai te perguntar, agora você quer que eu quero para lhe condenar ele? Ele nunca vai fazer filho, ele fica sempre doente, ele não pode casar. Todo maldade pessoa está sofrendo aqui na terra, aqui no mundo, é resultado de bruxaria. Que bruxaria não quer deixar a pessoa para progredir. Bruxaria não quer deixar a pessoa para ficar em paz. Você pode fazer bem, não lhe fez mal, mas ele vai te queixar no tribunal para te condenar. Cristão hipócrita, cristão que não busca Deus, quando vai te queixar naquele tribunal, quando vai te condenar, depois tem um ciclo. Primeiro ciclo é o ciclo da acusação, segundo ciclo da condenação. Quando ele vai explicar, vai lhe mandar, vai no segundo ciclo. Ele entra no segundo ciclo, aí vai começar a explicar. Ali vai te condenar, aquela condenação. Ele vai perguntar, não tem nada dele, não, tem nome dele, vai escrever teu nome, tem cabeça dele, tem unha dele, coloca ali, todo ali vai virar cão, vai começar a gritar, aquele grito é grito de maldição, significa todo que acabou de falar, acontece na vida dele, morre, tem que sofrer, tem que passar mal, tem que ficar doente, aquele grito, depois vai sair um fumo. Aquele fumo preto vai te seguir você no teu quarto fisicamente. Aonde você está dormindo, aquele fumo vai te entrar aqui no texto. Quando vai entrar no texto, significa que toda maldição acabou de maldiçoar, entrou no teu corpo, entrou na sua vida, vai virar a realidade. Depois dali, ele vira águia. Vai vir até onde você dormir. Vai descer com força, vai te pegar, vai sair contigo, vai girar contigo, vai te deixar na cama. Mas quando ele vai começar a gritar, quando você tem Espírito de Deus, pode sonhar que cão está te seguindo para te fazer mal. Significa que aquele cão significa que você aqui na terra nunca vai te conhecer. Tudo você vai fazer nunca vai dar certo, porque aquele cão está a dominar a sua vida. Você nunca vai fazer nada. A terra te condenou. Outro sonho, pode sonhar que cão te mordeu nos pés, sangue cair. Significa que você vai morrer pobre. A sua vida é pobreza mesmo. A terceiro sono, você pode sonhar que quando te morder na mão, a mão sai sangue. Significa que a tua mão já tem furo. Todo você vai segurar na mão. Nunca vai progredir. Pobreza, sofrimento vai te seguir. Porque cão é uma imagem, mas é fácil para usar no mundo assim, no diabo. Quando ele vai te pegar,
Giro contigo vai te devolver. Você vai sonhar. Eu pulou. Mas voltou mesmo no mesmo sítio. Mas eu sei que pulou. Tipo, a pessoa saltou daqui para cair ali. Mas voltou mesmo no mesmo sítio. Aquele jogo, ele te pegou, girou contigo, te devolver. Ele vai pegar a mão, ele vai colocar aqui. Todo eu vou dizer na tua vida vai te seguir. A partir de hoje, você virou instrumento de sofrer. Olha a obra das trevas, como muda as trevas. Bruxaria fazer sofrer pessoa, mas pessoa não lhe fez nada. Você pode fazer bem, mas ele vai te pagar sempre mal. Por isso, Deus me deu essa inspiração para explicar, povo de Deus, para ter um ser de oração. Quem tem dívida de fulano, dívida não é bom, dívida é mal. Quando você faz quilap, tem que devolver, tem que ver qual é a pessoa que eu vou lhe pedir quilap. Bruce, você pode dever 1 kwanza, 10 kwanza, aí vai te queixar de noite. Você não lhe fez nada. Tinha fulano tudo bem. E aí eu vou para queixar. E a Teresa passou, está me cumprimentar, está me mostrar que ela é mulher, eu não é mulher, por isso eu venho aqui, estou lhe queixar para lhe condenar ela. Olha aí na mentalidade da obra das trevas. Por isso eu explico toda a realidade que acontece. Cristão para acordar, para evitar de dívida. Cristão também para levar uma vida de oração que não pode cair nessa armadilha, porque nossa batalha, combate é realidade, é verdade. Deus abençoe a mensagem dele. Merci, prophète, bem-vindo. Deuxième question, Ezaboui. Prophète, olobeli biso makambo moko awa na enseignement lelo, oyebisi biso likambo etali prison, bato baza na banyongo. Oyebisi biso lisusu ke père spirituel alekaka parent biologique. Soko ko expliquer clairement na peuple de Dieu, moi sous des questions. Ça va, merci à question Tony. Premièrement, père spirituel, il y a une différence entre père spirituel et père biologique. Père spirituel, il y a malam. Na bon si question. Père spirituel, il y a malam. Nyos touté. Père spirituel, il y a malam. A pouvoir katinae ya ko délivrer yo mwana na spirituel na papa biologique oboti mwana wana na mama biologique do famille mobiba wana papa spirituel malam azana pouvoir ana capacité ko délivrer bango pe ko pesa bango sans ya vie mususu oh papa na ye mo rabotier a opesa yango te parce que nyos na vie banda en esprit nyos na vie banda en esprit. Na tei makambo parce église ba ko honorer basai na nzambe mosai na nzambe à cause à l'étranger à étranger na nationalité mais l'esprit étranger te nzamba tinde bona délivrer na libota na yo mais c'est Sédek azaki na généalogie te ba parents ne ba banité mais azaki canal ya ko bénir Abraham. So pour un église quoi oh na ebité oh bimeli wapi na famille na été comment na quoi na ye non mais apambola Abraham il m'a commis ça Abraham a commis confirmation et là mais c'est Sédek à cause a dit même Abraham appelle ça qui a honoré comme père mais le awa osolo bana mwana azo boudé yo bosala boy ya osana ndé na ye bosongi sa boy te chrétien engagé azo ba lor sa mutu chrétien engagé azo ba bisala sala chrétien engagé ndé ni noa tout est vérité mais pas vérité pas bana zo contacter bana basaka ba rebe na église mais ba toi zo stinga ba grande chose ya na vie ndeni e ndeni on a pris exemple na ngai moko ngai mo prophète benvindo et na l'église il y a père spirituel un prophète Élisée bafuka Agustino ndé na travailler qui comme mwana pende na considérer qui est et puis na kabona na ye na problème te na ye
ça va aller qui na nosada vina ressemble na osa soyez bienvenue ba ko ba honorer ngai na problème kuna na kabwana malam alors ba ndeola musuti ba kabwana mabe ngate nebe ko honorer et peut considérer voix mtusani voix na Nigeria to kenda na e ozoki pas Jérémie qui pas même malam ayebi yango il y a consacrer ngai comme prophète. Mais il y a mafuta, conseil ngachanga mafuta, de muta ochanga mafuta. Un prophète Jérémie. Na oniye jamais. Parce que so ngana niye ngai ba oniye ngai. Obuko yoloni. Wazali père na kana na prophète Élisée. Ndi na kolisa ki pe ba grâce ya prophétie. Malgré tout nzamba ki zenga pe kuna makasi. La cause ma grâce à délivrance na zui mina funa mambo ebele à travers ngape na sali musa na ngai ya makasi attaque mwana na forme protocole ba musa forme lo ba pasteur ba sali minene lelo ila fou musa longa na salaki toto yé ba considération yé ba père spirituel alliance pambolaka abomna Melchisedec Josué na Moïse, Élisée na Élie, Déborah na Jaël, Paul na Timothée. Tout est bayango. Église c'est aux amakasi peut vivre bikamo ya makasi. Parce que un père qui est na père wana, ago maudit papa no biologique, a maudit pe na maman, a maudit pe na yo. Mais papa na go maudit yo yé pas mbose la longoli yango. A longoli malédiction wana. Bazali au-dessus. Il y a des parents biologiques. Mais tout le monde a des parents biologiques. Tout y a des considérations. Tout y a des retourne l'église. Quand il y a des sorcellerie, il y a des nyongo. Tout le monde a des fandoki. Il y a des bien. Il y a des réunions. Après, il service à sacrement, à communion. Il y a des 3 heures à la tribunal. Ça va, il y a un problème. Il y a des cas. Ngana awawa nde na eboe nde kona ngai Godelina nde ngazawana awde fanga 50 kwanza yaona iya azofuta 50 kwanza na ngate na ebo condamné ye ba otuna pe koma kombo na ye wana balungu na cercle akiza so Alexa c'est condamnation koma kombo na komi kombo na ye wana musa ko ya wana ngande na eboye nde onanga Teresa loba alataki body mo kitoko chemise mo kitoko chemise wana na senga eti na lula ona motema na ngai alinga opesa ngate yango na ebo condamné olingi nini ndeza wana abela kana ekaka akonda me aba bobo metonyo kola ekaka muswa oya wana ngana e kofunda ndeko na ngai asaino ndenga sawana na peseke lutu na ngai ale samwane poto bana peseke lutu wana alingo zonsa lutu na ngate yango na ebo condamné lutu wana zwa vina e nyonso azala pauvre na bani bado babiloko mo ezanga tina parce que sorcellerie ezali ennemi ya bonheur ezali ennemi ya paix ezali ennemi ya grandeur nyonso ya malamu pa bandoki osimba te faut bo souffraka bobelaka bozaka bato pasi mingi bazo souffrir na église lelo 600% souffrance to moi l'église to boyite ba famille ezali mais sans communautaire ezosala bato boye sans combinaison nyoko la bato parce que yango ezali supérieur par rapport à société ya famille au kokote au singa puis kuna ale kulo bazana tribunal bana ba avocat ba juge ba katima ba condamné yo so ba condamné yo que yo chrétien que defa qui est des au foot attendre ko eba yango be e Holanda yo parce que defa qui est bible lobi bien que o azo defa a comme esclave ya muto yo a defa qui to bible se reconnaître que o azo defa aza a comme moumbo muto a defa qui a defa ada defsa qui bon pour ani pe na bondoke ça o sa mela yo ba plutôt on église bloc mike éviter ba nyongo apprendre au sa malamu mwana nzambe
faut un esprit yonde defisara bango parce qu'on funda yokuna ote na yofuna ndeko nangaza na mbongo apesa ngate e ba condamner yo e yo bonde prier ne ko détruire bango parce que malédiction sans cause na effet ata basali nyonso ata bo babongo bambwa balandi yo ata landi yo mabele ko yeba yo ka parce que na raison ata linga soyo ata soi ki opé makila na yo pauvreté aux joyauté nous sommes sérieusement des personnes miso nzambe yo ça juste pour une raison mais ba chrétien belé égoïsme ba inga ba pesa bango yango wana kindo kizo de ba église bando wana ba batona ba église akabelo mo abiki akabelo mo 500 futela nga transport bisenga yango wana ba kindoki ezo réunir mena ba église à cause de nini sorcier salelaka riche azana riche makasi pour avoir un chrétien donc il y a un message pour l'église bolamuka tolamuka tona prière makati osala 3 jours à jeûne prier ton veillé il y a 3 jours et on a lancé des messages où tout le monde a prié pour a briser ma cambouana oya lokakayo oya funa tribunal butu tribunal wana butu na condamné yango na kombo na Yesu Kristo oya condamna yo na tribunal kindoki ke obela okobela lisusu ke ale zwa rezobika yamba grâce à kombo na Yesu Kristo Seigneur pambola mutu nyonso okola na message oyo eza soyele beve na ndako na pe pambola yo na kombo na Yesu Kristo. Obrigado, profeta, bem-vindo, Jimmy. O profeta bem-vindo, Jimmy, que anunciou 3 dias de vigília. É sempre muito bom a todos que nos acompanharam ainda e estão a acompanhar agora acerca do anúncio da nossa vigília, que serão 3 dias de vigília, dia 28, 29 e 30. Queria que o profeta bem-vindo, Jimmy, convidasse a todos que nos acompanham e não só, para que possam acompanhar a nossa vigília e que o profeta explique qual é a base fundamental da nossa vigília desses 3 dias. Obrigado pela questão. A base fundamental da nossa vigília, segunda parte do ano, aquela segunda parte do ano tem que ter favor de ti. Você tem que ganhar. 6 meses que passou, ele ganhou. Mas 6 meses, o resto dos 6 meses, esses 6 meses que ficou é para ti. Nossa vigília é vigília de virada. Vamos virar todo contra ela. Vamos virar todo contra a bruxaria, feitiçaria, magia, toda a obra das trevas. Nossa vigília é vigília de virada. Maldição, volta contra ele. Condenação, volta contra ele. Bloqueio, volta contra ele. Todo o melhor fruto da terra, esses 6 meses ficou, você tem que comer esse fruto. Lembra a história do Esther. Amante a favor, acabar de matar todos os judeus. Mas quando Mardoqueu publicou Jesus de 3 dias, todo mundo entrou em Jesus. Depois de 3 dias de Jesus, história mudou. Nós também, depois de 3 noites da vigília de Jesus, oração, nossa história já mudou no Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Merci prophète bem-vindo. Parole nenya suka au koyebsa peuple de Dieu pona toka bwana bango. Ça va, merci. Parole nga suka ndi mama journaliste mama do tumba pe singai. Maloba nanga saka ke 6 mois oyo tozo koksa oyo. So zaki 6 mois ya ba sorcier ba ni binemi na yo. Na yebisio na kombo na Yesu Kristo 6 mois etikali eza ya yo parce que Bible lobi ke bokoyi ba vérité ça ni e obik sa yo. Le 30 juin ezali service o ba ko clôturer ba ko kunda batu ba ko kunda ba projet ba ko renforcer la malédiction pour nini ba ça la continuité en malédiction vie na yo chrétien nyo so la muka kola la te dona programme awa le 28
le 29 le 30 soza musika ta na page na biso TikTok Facebook ozwa biso en direct sopoza na Luanda ndeko to bengisi oyaka to bino te oyela biso wilawa wala biso Mungu ate yaka na foi na yo za déterminé oyo okuta ndibaka oyo koleka nzambe ya grâce divine asi a délivré yo bano so grâce divine obo telenga libanda onction yo et retiré bino et simba bino les 3 jours wana programme to sanango ndeko bénéficier bato libanda distance ali barrière partout olanda ngai obika miracle obika faveur obika solution na kombo na Ezeli 3 jours otoza ko changer malédiction et comme bénédiction 3 jours ya condamnation et comme grandeur pana biso 3 jours ya kufa o ba condamné ba bomaki nyonso et c'est quoi na 6 mois etika donc 6 mois le kaki ezaki ya bango 6 mois etika les ali ya yo koboza te sukali kambu eleke bandeli janvier ti juin eza ya hier mais juillet ti décembre eza ya yo chrétien engagé na kombo na Yesu Cristo amen. Obrigado, profeta. Bem-vindo, Jimmy. Terminamos a nossa emissão. Obrigada, mamãe Amadou Tumba, nossa jornalista na língua em Lingala. E obrigado a todos os irmãos que nos acompanham. Têm nos acompanhado a partir do nosso canal Igreja Graça Divina TV, e o nosso Facebook, nosso TikTok e o nosso Instagram. Nosso muito obrigado a todos vocês que nos acompanham, as famílias que nos acompanham na Europa. Muito obrigado a todas as irmãs também que acompanham esse ministério da Graça Divina, que se encontra em Luanda, Angola, no Golfe 1, na rua direita do Avô Cumbi. A nossa maior referência aqui é o Campo da 14. Temos também aqui o supermercado Arreobe Amado. Este ministério que cultua quarta-feira e sexta-feira e aos domingos, dia de semana, das 16 horas às 19 horas, nosso culto de vitória e de libertação na sexta-feira, e nos encontraremos até o próximo programa. Topesina merci na prophète Benvindo ndenge a représenter émission na biso. Merci prophète pour na. Merci Mamadou Tumba, merci Ima Teresa na sacrifice bozo ça facilité parce que musa nzambi singi sacrifice mingi azo we la part vie na ya wele la main bino bo sacrifier corps âme esprit na bino pona musala oyo nzambe o abisaki Paul abi nazo saluer puissant ya kilas ba compagnon nga devant Christ les mêmes nzambe on appelle amona bino pambola ba cameraman bande ko nyonso o bazo sala pambola pe Ima Louisa a pambola tout le monde na kombo na Jésus Christ. Amen. Merci na batu nyonso balandi biso émission na biso et suki awa topesi merci na staff nyonso eza derrière caméra. Merci na frère Patungolo, merci na sœur Godeline, merci na sœur Teresa, merci na journaliste na biso et à portugais Teresa Lisusu. Bien aimé bino mutu bolanda biso bobo sanate émission za na delang tango moni mutu portugais azoloba meka ko soki oza olekisi to ozwi patience ozeliti mutu pe ya lingala akoloba po ezala compréhension malamu po bato ebele bazo réclamer nga na loba portugais te ndeni bosali émission eza na deux langues faut botanga ka pe bakoma yango likolo ya émission ke eza émission ya deux langues. Merci na famille Kivava, merci na maman Mayamba na Allemagne, merci na sœur Grâce na Paris, merci na sœur Bienvenue na Toulouse, merci na sœur Christelle, merci na papa Doudou na Afrique du Sud, merci na famille Kazadi na Congo, merci na maman Chouchou na Congo, merci na sœur Alice na Brésil, merci na batu nyonso, merci na papa Pierre P, maman Sylvie na Gabon. Merci na batu nyonso oya église biso o bazo soutenir Moussa na biso. Merci à tous et à tout le monde o bazo landa biso chaque fois. Siège na biso ezali awa na Angola na Luanda. Eza na adresse na biso ezali na Golfe 1 Rua 13
numéro 295 A en face ya supermarché Areyo. Numéro ya prophète Benvindu ezali plus 244 922 07 86 76. Eza numéro o esalaka 24/24. Soko bengi pona makambo etali spiritualité, oza na problème spirituel, oya mosana nzambe akoede yo. Bato ebele baza na ba problème spirituel, bazo bomba baza na soni pona koloba pona ko expliquer mosana na nzambe. Boyeba ke tango ozobela ozokende hôpital malade ezoyeba na te, yeba ekomi makamoko spirituel. Même pe ba docteur balobaka ngo. Merci na bato nyonso baza na compréhension malamu o bazo benga po bazwa libiki délivrance ya famille na bango. Kilti na biso ya semaine ezaka mercredi na 16h-19h Kilta Victoire, vendredi pe ezaka na 16h-19h Kilti prophétique pe dimanche to bandaka na 9h-15h. Merci, tokutani mercredi na Kilti na biso Victoire. Ciao.